Eu sou o professor Elton, esse é o canal Mais Matemática. Hoje vamos de aula número 12, circunferência circunscrita em um triângulo. Então vamos considerar um triângulo e uma circunferência circunscrita. Então tem aqui um triângulo ABC, então um triângulo ABC com os lados ABC, e uma circunferência circunscrita, uma circunferência que toca os três vértices desse nosso triângulo, tá? E a distância do centro da circunferência até o vértice vai coincidir com o raio da circunferência. E nós temos aqui uma relação que envolve o raio dessa circunferência com o triângulo ABC. E a relação é essa: a razão entre o produto das medidas dos lados de um triângulo e o quádruplo de sua área é igual ao raio da circunferência circunscrita. Então, ele está falando que o raio da circunferência é igual a uma razão, só que essa razão vai ser entre o produto das medidas dos lados de um triângulo, ou seja, a multiplicação dos três lados, por 4 vezes a área desse triângulo. Então está falando que o raio da circunferência é igual à razão do produto dos três lados, A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes a área desse triângulo. Tá? Então, o raio da circunferência circunscrita, a circunferência grande, a que está fora, é igual a A vezes B vezes C, que são os lados do triângulo, dividido por 4 vezes a área do nosso triângulo. No caso, eu poderia trocar o R e o S de lugar e poderia falar então que a área do triângulo é igual a A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes o raio. Porém, da onde veio essa relação? Então vamos tentar demonstrar no slide seguinte da onde veio essa relação. Então, demonstrando a fórmula do triângulo inscrito na circunferência ou da circunferência circunscrita no triângulo, então nós temos aqui um triângulo ABC e a circunferência circunscrita de centro O. A distância do centro até a circunferência, até o vértice, é o nosso raio. Bom, o que nós vamos fazer para demonstrar a fórmula então? Primeiro vamos calcular a área do triângulo ABC. Tá? Para calcular a área de triângulo tem várias maneiras. Base vezes altura dividido por 2, tem a fórmula de Heron e tem uma outra fórmula envolvendo seno. Então eu vou calcular a área do triângulo ABC fazendo o seguinte: B vezes C vezes o seno de A. Então a área do triângulo ABC vai ser B vezes C vezes o seno de A, só que isso dividido por 2. Então B vezes C vezes o seno de A dividido por 2. Porém, nós também conhecemos a lei dos senos. Então vamos aplicar a lei dos senos. A lei dos senos é o seguinte: C está para o seno de C, assim como B está para o seno de B, assim como A está para o seno de A, e isso tudo é igual a 2 vezes o raio. Tá? Isso aqui é a lei dos senos. Tá? Fala que os lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos, e isso é igual a 2 vezes o raio. Vou focar só nessa última igualdade. Então eu tenho que A sobre o seno de A é igual a 2R. Então o que nós vamos isolar aqui? Nós vamos isolar o seno de A. Então eu tenho que o seno de A é igual a A sobre 2R. O seno de A vem para cá e o 2R passa dividido. Então fica seno de A igual a A sobre 2R. Então eu tenho aqui a fórmula da área, B vezes C vezes o seno de A sobre 2, e sei que o seno de A é A sobre 2R. Vamos substituir então. A área, B vezes C vezes o seno de A sobre 2. Só que o seno de A, nós sabemos que é A sobre 2R. Tira o seno de A, coloca A sobre 2R. Multiplicando B vezes C vezes A, nós podemos colocar ABC sobre 2R dividido por 2. Divisão de frações, mantém a primeira, ABC sobre 2R, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 vai ser meio. E vamos chegar em ABC sobre 4R. Então a área do triângulo ABC é simplesmente o produto dos três lados dividido por 4 vezes o raio da circunferência circunscrita. Tá? Então nós demonstramos a forma que relaciona circunferência circunscrita a um triângulo. E vamos resolver um exemplo. O exemplo diz o seguinte: em uma casa deve ser instalado um roteador para acesso à internet. 3 pontos MN e P devem ter acesso. Sabemos que MN é 5, MP é 6, NP é 3, no caso tudo em metros,
Que raio deve ter o alcance do roteador? Então nós temos aqui 3 pontos numa casa, M, N, P. Sabemos que de M a N são 5 metros. De M a P são 6, então de M a P 6 metros. E de N a P, 3 metros. E vamos colocar um roteador. Onde que eu deveria colocar esse roteador? Eu deveria colocar ele aqui no centro. Tá? Esse centro vai ser o centro de uma circunferência circunscrita, porque a distância do centro até os 3 roteadores, ou melhor, até os 3 pontos de acesso, né? O roteador vai ficar no centro. Então a distância do roteador até os 3 pontos de acesso tem que ser equidistantes. A distância tem que ser a mesma. Então nós temos que essas 3 distâncias são iguais. Se elas são iguais, nós podemos falar que é o raio de uma circunferência circunscrita. Então nós podemos falar que a área desse triângulo é igual a A vezes B vezes C dividido por 4R. O que nós queremos calcular? Nós queremos calcular justamente o raio. Então o R a gente não tem. Mas o A, o B e o C, nós temos 3, 6 e 5. Então posso colocar aqui 3 vezes 6 vezes 5 dividido por 4 vezes R. Agora, qual é a área desse triângulo? Bom, a área do triângulo nós não temos, mas conhecemos os 3 lados. Se eu tenho os 3 lados de um triângulo, nós podemos calcular a área dele usando a forma de Heron, que diz o seguinte: o semiperímetro vezes o semiperímetro menos A, vezes o semiperímetro menos B, vezes o semiperímetro menos C. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada corresponde à área desse triângulo, tá? Onde P é o semiperímetro. Se P é o semiperímetro, 2P é o perímetro. E o perímetro eu sei que é 6 mais 5 mais 3. Então 6 mais 5 mais 3, que vai dar 8, 14. Então o semiperímetro vale simplesmente 7. Então vamos calcular a área do triângulo para a gente poder chegar no raio. Então o semiperímetro é 7. 7 menos o A, que pode ser o 3. 7 menos o B, que pode ser o 6. 7 menos o C, que pode ser o 5. Tudo isso numa raiz quadrada. Então a área do triângulo é igual a 7. 7 menos 3, 4. 7 menos 6, 1. 7 menos 5, 2. Então nós temos que a área do triângulo vai ser igual. Bom, a raiz quadrada de 4, eu vou falar que é 2. De 7 não tem, de 2 não tem. Então 7 vezes 2, 14. Então essa é a área do nosso triângulo. Lembrando que isso tudo está em metros, como unidade de área, metro ao quadrado. Então a área do triângulo, 2 raiz de 14 metros quadrados. Então só vamos substituir aqui agora, né? A área nós sabemos que é 2 raiz de 14. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então nós podemos fazer assim, né? 2 vezes 4, 8, raiz de 14, R. Então 2 raiz de 14 vezes 4, 8 raiz de 14, R. Que é igual a 3 vezes, melhor, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. Então nós vamos ter que o R é igual a 90 sobre 8 raiz de 14. Poderia pelo menos simplificar por 2. Teria aqui um 45 sobre 4 raiz de 14. No caso a gente poderia racionalizar, mas eu vou parar por aqui por falta de espaço. Ou melhor, vamos continuar, só que vamos continuar aqui em cima. Ó. Eu sei que o raio é igual a 45 sobre 4 raiz de 14. Para racionalizar, é só pegar a raiz de 14 que está no denominador, vamos multiplicar em cima e embaixo. Então, multiplicar em cima e embaixo. 45 vezes raiz de 14, 45 raiz de 14, dividido por 4 vezes raiz de 14 vezes raiz de 14, vai dar simplesmente 14. Então, nós chegamos à conclusão que o raio vale 45 raiz de 14 sobre 4 vezes 14, vai dar simplesmente 56. Tudo isso metros.
Então esse é o raio de alcance do nosso roteador. 45 raiz de 14 sobre 56 metros.